Tudo bem com vocês? Já voltou para mais um plantão do Café com Trans. E essa semana a gente vai ver um vídeo bafônico que, sinceramente, se você não tem o seu copinho de água e o seu copinho de café para você tomar e ficar bem calminha, você vai sentir aí os nervos subindo pelas paredes. Vamos lá passar raiva junto comigo, que eu não sou obrigada a passar raiva sozinha. E vamos ver o fecho que a Erika Hilton dá na Zanata. Vamos começar. Da brasileira Vitória Figueiredo Barreto, que está desaparecida em Londres, né, no Reino Unido. Há 15 dias que ela está desaparecida. Vamos mostrar a foto aqui também dessa brasileira e vamos fazer todos os esforços possíveis junto ao Itamaraty, ao Interpol, às polícias todas, para que nós possamos estabelecer esforços, somar esforços do ponto de vista de encontrarmos essa sua familiar. Em nome da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, nós prestamos a nossa solidariedade, nós nos colocamos à disposição para prestar todos os apoios que forem necessários. As deputadas, nossa deputada coordenadora da bancada feminina também já se dispôs, já atendeu, e aquilo que esta comissão e esta casa puder fazer para apoiar na busca de todos os pedidos, os requerimentos de informação, vamos dar, encaminhar e deliberar esse requerimento, e no momento oportuno, deputada que é vice-presidente da comissão, caso possa ficar aqui para assumir a presidência e eu vá até aí, se não puder, eu tenho certeza que outra deputada poderá assumir a presidência e eu poderei responder a algumas questões que de maneira maldosa e descontextualizada foram colocadas. Dito isso, voltando então, passo a palavra à deputada Clarice Terço. Deputada, sua fala contradiz totalmente com sua atitude. Você está dizendo aí que está aqui, que ouve a todas, que vai estar aqui para escutar, para atender a todas, o que é mentira. A gente sabe que essa história aí é de critério técnico. Isso tudo é uma desculpa esfarrapada, porque eu estou aqui com um requerimento que eu coloquei nessa comissão e na Comissão de Direitos Humanos. E quer dizer que o critério técnico da Comissão de Direitos Humanos é diferente do critério técnico da Comissão da Mulher. Pedi aqui uma visita nos termos regimentais, uma realização de uma visita técnica na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. Foi acatada na Comissão de Direitos Humanos a minha solicitação, o meu requerimento. Porque o que é que está acontecendo? Na penitenciária feminina do Distrito Federal, existem mulheres como eu, como a deputada Cris, mulheres como eu, como a deputada Cris, ou seja, ela está se colocando como uma marginal aqui, né? Ou seja, poderia estar presa também. A única diferença é que ainda não foi descoberto quais os crimes que ela cometeu, mas enfim. Estão sofrendo lá dentro, sendo atacadas e que já não encontram mais a quem recorrer. Estas mulheres, e essa comissão é a Comissão da Mulher, estas mulheres estão pedindo ajuda. Por quê? Porque existem mais de 80 trans que estão no presídio feminino e elas estão fazendo denúncias que eles vivem soltando gracinha, fazendo sexo oral pelos corredores, que eles mandam esperma para elas, isso está registrado nas notícias. As mulheres estão na penitenciária. Sempre criando pânico inexistente da pessoa trans que faz sexo oral em quem? Se é um presídio feminino, só tem mulheres. Que manda esperma. Elas criam essas coisas mirabolantes na cabeça delas para criar o bicho trans, né? Que precisa ser atacado. E são ótimas pessoas. Estão todas na penitenciária porque estavam todas trabalhando, cuidando dos seus filhos. Né? São ótimas pessoas para a sociedade. Pedindo socorro para esta comissão. As mulheres estão pedindo socorro e Vossa Excelência não acatou, mas a Comissão de Direitos Humanos acatou. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é o critério técnico de uma comissão para outra? Isso é um absurdo. Outro requerimento, informação ao Ministério das Mulheres, solicitando informação acerca das políticas públicas. Isso aqui é uma coisa simples, pelo amor de Deus. Eu quero, por meio dessa comissão, como mulher, como deputada que sou eleita pelo povo, a mais votada do Nordeste, eu quero, representando o meu povo, dizer, Ministério das Mulheres, quais são os programas que estão sendo colocados em prática no Brasil para proteger as mulheres? Vossa Excelência não acatou também. Moção de repúdio, mais um, pelas palavras, chamando a sociedade que tem cobrado a nós, a sociedade que me para toda esquina, dizendo assim, deputada Clarissa Terço, você vai deixar aquela pessoa que assumiu a presidência chamar a gente de esgoto? Você vai deixar a gente... Aquela pessoa, eles fazem questão de o tempo inteiro ficar atacando o gênero da... Gente, é muito cansativo assistir esse vídeo. Eu não sei se eu teria essa paciência e esse saco que a Erika Hilton tem, né? Porque todo mundo que vai falar nesse vídeo vai atacar a transexualidade dela. Chamar a gente de imbecil?
Então, isso aqui é pra mostrar que nós estamos do lado da sociedade. Pode mandar prender igual que você fez com o ratinho lá. Pode mandar o que você vai ter que prender. Vai ter que prender metade do Brasil, ou talvez até o Brasil inteiro. Você vai ter que mandar prender as deputadas aqui todas. Porque essa... Por favor, fã-clube aí. Dá licença. Você vai ter que mandar prender todo mundo, porque é a voz, é o coro do povo nas ruas. Obrigada, deputada Clarice. Só para informar uma coisa para Vossa Excelência, a questão que Vossa Excelência disse que nós... Eu acho tão chique ela para informar uma coisa para Vossa Excelência. Ai, ela tem muita classe, eu não teria, não. Eu já descia e dava um tapão na cara. Nós não estamos acolhendo, tem projetos de Vossa Excelência na pauta, e o requerimento que Vossa Excelência pede ao Ministério da Justiça também foi acolhido. Esse do Ministério das Mulheres não foi acolhido porque a ministra já prontamente se colocou à disposição para vir à comissão como convite, discutir a pauta, e eu estou respondendo à deputada, estou dando a justificativa à deputada. Olha, deputada Clarice, eu poderia já ter indeferido de pronto, porque a questão que Vossa Excelência traz é uma questão que já foi respondida tanto para a deputada Cristonieto quanto para a deputada Anne. Não, né? Já catei o requerimento, né? E disse que responderia no momento a questão de ordem e responderia no momento oportuno. Vossa Excelência trouxe ao mesmo ponto da questão de ordem, eu permiti que Vossa Excelência falasse e estou lhe dando uma devolutiva, uma explicação de uma das questões, que o requerimento que Vossa Excelência protocolou com relação ao Ministério das Mulheres, a ministra estará aqui a convite, mas as demais questões de ordem serão devidamente respondidas no momento oportuno. E ela já foi apresentada pela deputada Cris, pela deputada Anne e por Vossa Excelência agora. Eu estou ainda permitindo que Vossa Excelência fale para que nós possamos ter esse espaço de escuta democrático, mas é o mesmo objeto da questão de ordem. O objeto é o mesmo. Vocês estão falando dos requerimentos que foram indeferidos. Isso será respondido, já está passado. Então passo e peço às Vossas Excelências que as questões de ordem venham com objeto. Qual é a questão de ordem? Qual é o fundamento regimental da questão de ordem? Porque senão vira debate político. E agora é um momento de questão de ordem. Vou passar para a deputada. Tem que ter artigo. Mas, se não tem artigo, não é questão de ordem. É o mesmo artigo, não tem uma nova questão de ordem. Mas, presidente, a senhora se contradiz, porque quando a senhora diz que foi antirregimental e Deputada, deputada Júlia Zanata agora. Deputada Júlia Zanata. Obrigado, deputada. Tenta aí. Tá, não, agora deu. Com a palavra, deputada Júlia Zanata. Senhora Érica Hilton, primeiro... Gente, calma. Senhora Érica Hilton, primeiro, equipe técnica não tem mandato para decidir se os requerimentos vão ou não. Requerimento é decisão política. Já vou falar. Requerimento essa é a introdução da minha questão de ordem, deputada. Requerimento é político e não decisão técnica da equipe que seja. A questão de ordem, quebra de isonomia e violação do processo legislativo digital. Presidente, fundamento nos artigos 24 e 137 do Regimento Interno, combinados com o artigo 5º, parágrafo 1º do ato da mesa 209 de 2021, levanta a presente questão de ordem para denunciar uma grave e seletiva paralisia no sistema de recebimento desta comissão. O ato da mesa, que regulamenta o processo legislativo, é cristalino. Para efeitos da apresentação, considera-se a data e a hora da operação válida de envio eletrônico da proposição. Ocorre que o sistema de protocolo não pode ser um filtro ideológico. Vossa Excelência citou aqui questões de cunho discriminatório. Vai me desculpar. O meu requerimento de audiência pública é sobre liberdade de expressão da mulher e tudo tem a ver com essa comissão. Se Vossa Excelência está colocando a culpa nos técnicos, está errado, porque é uma decisão política e eu tenho certeza que política e ideológica. Como a sua assumir essa presidência, desrespeitar as mulheres, que a senhora fala no seu, na sua publicação do X, que ninguém vai apagar a nossa história, mas com as suas atitudes, a senhora está querendo apagar a história das mulheres brasileiras. A senhora... Que sim, não adianta vir aqui se pagar de técnica, dizer que, decisões técnicas que eu vou para me manifestar, sentar ali para não usar a presidência. A senhora usou, dizendo que não vai discutir biologia aqui, no seu primeiro discurso. Depois logo foi pro X, muito reativa, e escreveu imbecis, dizendo que cis, né, que nem deve existir isso aí, assim, imbecis, homens e mulheres normais, comuns da sociedade brasileira, são esgoto da sociedade. Deveria se retratar, tá errado. Deveria se retratar, mas tudo parece fazer parte de um negócio que é seu. Minha história, minha comunidade, isso aqui é Comissão da Mulher, pra debater os assuntos da mulher comum que a senhora parece ter chamado de esgoto da sociedade. E deveria se retratar. E essas escolhas de a senhora não acatar os nossos requerimentos hoje é ideológico. Assim como é toda a sua pauta, toda a sua história e até a tua tentativa de perseguir mulheres. A tua história, tu tem no teu currículo a tentativa de perseguir mulheres. E agora dizer, depois de assumir a presidência da Casa das Mulheres, da Comissão das Mulheres, dizer que é tudo sobre você. Mas o que é isso? Tenha compaixão das mulheres brasileiras, tenha educação acima de tudo. Ninguém aqui quer desrespeitar nenhuma escolha de ninguém, mas estão desrespeitando as mulheres brasileiras sob o argumento de lutar pelas mulheres brasileiras. Todo ser humano merece respeito. Não é sobre isso que nós queremos discutir aqui, dizer quem é melhor ou quem é pior. Não é isso, mas é a sua postura, a sua atitude logo que assumiu essa presidência aqui. E os nossos requerimentos, senhora Érica Hilton, deveriam ser acatados por Vossa Excelência, porque tem pertinência com essa comissão. Obrigada, deputada Júlia. Assim como o objeto do requerimento de Vossa Excelência, da questão de ordem de Vossa Excelência, é o mesmo das demais questões de ordem, eu coloco eles no mesmo espaço para dizer que em breve acolho a questão de ordem de Vossa Excelência, acolho, né, a questão de ordem de Vossa Excelência e no momento oportuno responderei a Vossa Excelência. Para darmos abertura à ordem do dia, com a palavra ao deputado Pastor Eurico.
Senhora presidente, eu já agradeço como hétero e homem ter a oportunidade aqui na Comissão das Mulheres, da qual eu sou membro. E sou Como hétero e homem, ele precisa especificar o gênero agora. Olha como as pessoas que vocês votam, olha o que as pessoas que vocês votam fazem com o dinheiro de vocês. Isso tudo está sendo pago com o dinheiro de vocês, cada um ali se autoafirmando, autoproclamando o seu gênero, sua sexualidade, né, o seu pronome. Oh, meu Deus do céu. A política brasileira virou uma piada. porque 85% das pessoas que me elegeram são mulheres. E eu as represento também aqui. A minha questão de ordem se baseia no artigo 96, parágrafo 2º, onde reza que o membro de comissão pode formular reclamação sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integre. Bom, já ouvimos aqui a falácia da questão técnica da comissão. Eu já presidi comissões nessa casa, eu acho que o presidente tem prerrogativas que têm que ser respeitadas. Eu reconheço isso aí. Porém, dentre os muitos requerimentos que chegaram a essa comissão, eu enviei um requerimento dentro do prazo legal. Ontem, às 12 horas e 18 minutos, foi dada entrada. Talvez o requerimento que eu dei entrada preocupe essa presidência e aqueles que a cercam, pelo teor desse requerimento. Porque eu fiz um requerimento, uma moção de louvor de alguém que sempre defendeu as mulheres nesse país. É a pessoa que mais fez DNA em favor das mulheres, para ajudar as mulheres. Mas por ter se pronunciado, eu me refiro ao senhor conhecido como Ratinho. Por ele ter falado no seu programa, dado a sua opinião pessoal, concernente aos absurdos que aconteceram nesta casa semana passada, então Vossa Excelência, na condição de presidente, esbravejou, fez e aconteceu, e ameaça a justiça, como já fez comigo. O seu processo que a Vossa Excelência moveu contra mim, parabéns, começou pedindo indenizações altíssimas, mas a justiça foi justa e mostrou que eu tinha razão na minha fala e onde estava falando, porque Vossa Excelência sempre agrediu algumas mulheres aqui nessa casa. E meu pronunciamento que ensejou Vossa Excelência a entrar com um processo em cima de mim foi porque a senhora, além de agredir uma deputada, disse que era mulher tanto quanto ela. E aí, eu apenas fiz uma pergunta. Se Vossa Excelência é mulher, eu gostaria de perguntar qual é o tamanho do seu útero. Foi isso que eu falei. Isso me rendeu um processo onde Vossa Excelência pediu aí R$1 milhão e haja aí pedido. A justiça foi justa. A pessoa que está preocupada com o tamanho do útero da Érica também deve se preocupar com o tamanho do útero dos homens, né? Porque eu nunca vi um homem perguntar para outro qual que é o tamanho do pau dele. Falar, vem aqui, qual que é o tamanho do seu pau? Se bem que a gente sabe que pastor preocupado com o tamanho do órgão genital, com tanto de notícia que a gente vê aí de pastor que abusa de criança, que estupra menino, que faz orgia, né? Então, assim, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Preocupado com o tamanho do órgão sexual das pessoas. Plenário, por favor. Questão de ordem, presidente. Artigo 41. A palavra está comigo, senhor presidente. Eu vou pedir a Vossas Excelências que respeitem a palavra com quem ela está. A palavra está com o deputado Pastor Eurico e não cabe pedir questão de ordem quando o deputado está falando. Eu peço também para que as pessoas que estão acompanhando, para que isso não vire ainda mais uma confusão, que é aquilo que se espera, que as pessoas ouçam as manifestações dos deputados. As manifestações dos deputados e que as deputadas esperem o momento da palavra para pedir questão de ordem. O deputado está no meio da fala dele, segura o tempo do deputado, por favor. O deputado está no meio da fala dele, não cabe um pedido nesse momento de questão de ordem. Nós vamos terminar de escutar o que o deputado tem a dizer e assim daremos continuidade aos trabalhos. Então, para concluir, deputado, que o senhor tem 22 segundos, por gentileza, o painel, o tempo estaria. Eu vou devolver a palavra para Vossa Excelência. Para concluir, 22 segundos. Realmente é a forma como se trabalha, está se provando nessa comissão como vai se trabalhar. Aqueles que não fazem parte desse bloco têm direito a tudo. Então está aqui o meu requerimento, que é uma moção de aplauso ao senhor Carlos Roberto Massa, Ratinho, pelo seu pronunciamento. Vou defender aqui, vou em plenário, vou a todas as instâncias, porque Vossa Excelência acatou. Não acatou os requerimentos das deputadas e os requerimentos aprovados aqui, senhora presidente, são 8. 6 são da senhora. 6 é de Vossa Excelência. Quer dizer que os outros não valem? Então a comissão vai trabalhar em cima da sua presença e sua pessoa. É isso que não podemos aceitar. Os direitos aqui têm que ser iguais e que se respeite o direito de cada parlamentar eleito pelo povo, que seja homem, que seja mulher. Temos na pauta requerimentos da deputada Clarissa, da deputada Flávia, há outros requerimentos. A pauta da comissão é uma prerrogativa da presidência. E quando a pauta que será tratada no dia é uma prerrogativa da presidência. Nós já havíamos fechado a pauta quando chegou um pedido de inclusão deste requerimento. A pauta já estava fechada, já havia sido publicada. Foi ontem à noite, né, salvo engano, que entrou esse pedido, que eu fui informada. E por isso, esse pedido não entrou, porque a pauta já havia sido publicada, a pauta já estava colocada e é uma prerrogativa da presidência conseguir dizer qual será a pauta que será votada naquele dia, naquela sessão. Talvez na próxima sessão é diferente da questão de ordem apresentada pela deputada Cris e pela deputada Clarice, que parece que houve ali um equívoco regimental de dizer que era ou não era, e já está sendo pedido para que seja apurado. Porque se for concluído que houve um erro, esta presidência acolherá de imediato os requerimentos e traremos para cá. No caso da questão de ordem que Vossa Excelência coloca, a resposta dessa presidência para essa questão de ordem é: a pauta já estava colocada, já estava publicada e não cabia mais o pedido que a assessoria de Vossa Excelência fez ontem à noite. Esse pedido entrou ontem à noite, ao que eu fui informada.
Meio-dia 18. Perfeito. Realmente, acabou de ser informado que não foi ontem à noite. Não foi ontem à noite, a secretaria acabou de me informar. Mas é uma... Eu estou sendo justo, estou fazendo minha errata. Estou fazendo minha errata. Não foi ontem à noite, a informação que chegou foi errada. Mas ainda assim, é uma prerrogativa da presidência dizer qual vai ser a pauta e não mudar a pauta que já havia sido publicada. Por isso, nós não acolhemos a questão. Vou passar para a contradita da deputada Célia e a deputada Simone na sequência. E após a deputada Simone, eu vou para a ordem do dia. Deputada Célia... Senhora presidenta. A palavra com a deputada Célia, deputado. Assim que a deputada Célia contraditar, eu dou um segundo a Vossa Excelência. Deputada Célia Chacriabá. Senhora presidenta, primeiro, muito nos orgulha, enquanto as pessoas estão mais preocupadas na transfobia, em todo o processo de violência, primeiro dizer que essa comissão se chama em defesa do direito das mulheres, não comissão em agressão às mulheres. E a partir do momento que, desde o início, a senhora está sentada nessa mesa, eu sou uma mulher originária, o Brasil começa por nós, mas de maneira muito respeitosa, nós sabemos a importância de reconhecer mulher. De 60% dos projetos que nós recebemos aqui, senhora deputada, foi 25% sobre a situação de mulheres com câncer no colo do útero. Essas mulheres, que inclusive pode me ocasionar, eu não tenho filho ainda, quer dizer que eu nunca, são 30 comissões nessa casa, eu nunca vi nenhum parlamentar, de maneira encorajada, perguntar qual era o tamanho do órgão genital de um presidente da comissão. Quer dizer, e nós não estamos interessadas. Nós não estamos interessadas. Nós não estamos interessados, inclusive, porque a capacidade dialógica dessas pessoas são pequenas. Não sei o resto. Mas depois, presidenta, dizer que, inclusive, essa questão, se a assessoria, inclusive, enquanto membro dessa comissão, se a assessoria das parlamentares quiserem mesmo avançar nessa comissão, se pode, no próximo momento, pensar projetos de maneira antecipada, inclusive porque nós estamos diante do cenário que somente esse ano que mal começou, já bate recorde em feminicídio. Agora, se for vir para essa comissão, usando dos procedimentos regimental para obstruir, nós teremos que assumir a responsabilidade dessa comissão não andar num ano que o feminicídio cresce e que nós não sabemos a sigla partidária dessas mulheres. Eu fico pensando, inclusive falando de ratinho, comissão de aplauso pode até ser pautado, mas nós não permitiremos que pessoas transfóbicas sejam aplaudidas nessa comissão. Inclusive, uma parlamentar que me antecedeu, vocês nem sabem, mas ela foi autora do projeto de lei 1007 de 2025 para retirar ensino de cultura e história indígena de matriz africana. Porque hoje o crime de transfobia é equiparado de racismo. E a pessoa, a gente descobre que é transfóbica, que é racista, quando quer retirar dessa importante pauta. Uma das outras questões é que se a pessoa está preocupada com a vossa presidência, nessa comissão em defesa do direito das mulheres, essa pessoa não está preparada para o futuro. Quando eu ouvi dizer que a deputada Érica Hilton vai ser primeira-ministra, pode ser ministra das mulheres, pode ser ministra das comunicações, pode ser ministra do que for. Porque quando nós chegamos aqui, nós temos que compreender que pensamos diferente, mas tentar negar a existência de ser diversidade de mulher, essa comissão não vai permitir. E muito me admira, porque inclusive, na comissão passada, já para ir concluindo, o deputado pastor Antônio trouxe aqui, inclusive, enquanto um pastor, mas alertando que essas violências acontecem nas igrejas, por exemplo. Essa violência acontece dentro das casas. A maioria das mulheres que sofrem feminicídio, elas não estão distantes, elas estão próximas de seus familiares que acabam cometendo. E muito me admira que, inclusive, de 30 comissões, nós só temos 6 presidentas mulheres. E ninguém nunca foi questionar. E a outra questão também, já para ir finalizando, é que, quando se trata, essas mesmas pessoas, já para ir finalizando, essas mesmas pessoas que questionam a presença de uma mulher nessa comissão, é as mesmas que apoiaram o ex-presidente, que tem 4 filhos e fala que, na última, ele fraquejou. Tem uma mulher na presidência, não é fraquejar, porque nós somos potentes. E uma outra que ele fala que quem quiser fazer sexo com mulher, fica à vontade, venha no carnaval. E uma última declaração que ele falou com a deputada Maria do Rosário, que ela não merecia nem ser estrupada. Então, para relembrar dessa história de pessoas que defendem mulheres, mas que preferem apoiar homens agressores, parlamentares que sentam aqui, que matam namorada e que são impunes. Ô, presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Nossa, para apoiar pessoas que matam a namorada. E falou daquele psicopata que é assassino condenado, né, por ter matado a namorada lá, mas ele tá lá representando o povo, porque o gado vota nele, né? Eu queria saber de você, dragzinho, o que você achou desse vídeo bombástico? Um beijo, não se esquece de curtir, compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!